Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e essa é a edição 41 do Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda de professores do Instituto que debatem os grandes temas, as grandes questões do mundo atual. O tema de hoje é Cuba. Cuba que, em 1959, você tem a Revolução Cubana. 2 anos depois, em 1961, Cuba adere ao socialismo, um discurso icônico do Fidel Castro em abril de 61. No início de 1962, você tem início o embargo, o bloqueio, né, dos Estados Unidos a Cuba. Embora você já tivesse, desde 1960, restrições econômicas dos Estados Unidos a Cuba, em 62 que você começa a acelerar essas restrições, você começa o embargo, o bloqueio a Cuba, que vai ter, evidentemente, influência, impacto grande na evolução da economia da ilha. Cuba atravessa os anos 60, atravessa os anos 70 e 80. Em 1990, ali na década de 90, a partir de 91, com a queda, né, o final da União Soviética, a situação de Cuba se torna muito difícil. Os anos 90 foram muito difíceis para Cuba. Em 2000, você tem uma situação melhora um pouco, melhora, na verdade, até bastante em relação aos anos 90, porque você tem o apoio, né, do Chávez, da Venezuela, do Hugo Chávez, você tem um contexto na América Latina de governos progressistas, e, na verdade, esse contexto favorável mais a Cuba culmina no governo Obama com uma certa distensão dos Estados Unidos em relação a Cuba. Em compensação, com a volta dos republicanos, com a chegada do Donald Trump ao governo americano, se acirra o bloqueio, se acirra o embargo, né, aumenta grandemente o número de restrições a Cuba. Então a situação começa a ficar muito difícil e logo em seguida você tem a pandemia, o governo Biden assume, havia uma certa expectativa de que mudasse o quadro em relação a Cuba, não mudou, então as questões econômicas se agravaram, a questão da pandemia se agravou e culmina esse processo em julho desse ano com fortes manifestações na ilha, né? Que são manifestações contra o governo, e você tem manifestações também a favor do governo. Enfim, Cuba volta à tona, volta ao debate político e volta a estar no cenário político da América Latina a partir desses movimentos, né? E suscitando todas aquelas discussões e todas aquelas paixões que envolvem o tema cubano, né? Então, hoje, nesse Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, nós vamos conversar exatamente sobre Cuba. A nossa abordagem aqui no Conversas, né, que é um programa do Instituto de Economia, que é um programa de economistas, a nossa ênfase maior vai ser da dimensão econômica da crise cubana, certo? Porque nós acreditamos que é a melhor contribuição que nós podemos dar ao debate, é justamente essa parte econômica do debate, da discussão. Embora a gente saiba que você tem várias dimensões, né, que estão presentes no debate político, no debate cubano, a dimensão econômica, mas também você tem uma dimensão geopolítica enorme, você tem uma dimensão política muito importante, você tem uma posição geopolítica, como eu falei. Enfim, Cuba é uma disputa, né, de narrativas, né, como se diz hoje, é uma disputa muito forte. Então, o tema de hoje é justamente Cuba, e nós convidamos vocês a participarem dessa nossa conversa. Pois bem, para debater esse tema, nós temos aqui hoje a nossa mesa tradicional, completa, né, com a volta do Eduardo Bastan, depois de um longo período de descanso, né, Bastan? Tudo bem, Bastan? Bem-vindo. Tudo bem, Bicalho. Ótimo. Satisfação estar de volta. Beleza. Satisfeito aqui com o Bastanzinho voltando para o jogo. Nosso grande Eduardo Hoje Costa... é tema espinhoso, hein? Baixa, o anterior era sobre o PC chinês, né? O que não falta nesse programa são temas espinhosos, né? Mas vamos para a conversa. O importante é conversar vamos sobre lá, os vamos temas, pro jogo. É isso que é o relevante. Bom, Eduardo Costa Pinto, Dudu, bem-vindo, mais um programa, né?
mais um programa do Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Bem-vindo por você estar aqui, né? Estou satisfeito mais uma vez te encontrando aqui para essa nossa conversa. Tudo bem, Dudu? Tudo bem, Bicalho? Boa noite, Bicalho, Prado, Numa e Baixa. Abração a todos aí. Valeu, Dudu. Numa Mazatti, tema Cuba, né? Bem-vindo para mais uma conversa, mais uma conversa, essa roda de papo que a gente tem aqui no canal do Instituto de Economia do UFRJ. Bem-vindo, Numa. Boa noite, Bicalho. Vamos debater sobre esse tema muito interessante. Sem dúvida. E, para terminar, o nosso valoroso decano, cada vez mais parecido com o Ho Chi Minh, meu Deus. Um Ho Chi Minh gordo. Não é possível, quer dizer, com todo respeito. Mais adequado, né, para discutir o tema cubano. Grande Luiz Carlos Prado. Cuba, bem-vindo, Prado, para mais esse Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Bem-vindo a todos também. É um prazer imenso estar com vocês novamente. Como hoje nós vamos falar sobre Cuba, eu também vou fazer algumas comparações com o Vietnã, por isso a minha barba lá, Ho Chi Minh, contribui um pouquinho, ajuda um pouquinho a ilustrar o debate. Valeu, Prado. Obrigadão pela sua presença, obrigadão pela presença de vocês todos e também dos nossos amigos, né, que estão nos assistindo nessa conversa sobre o mundo contemporâneo. Bom, gostaria sempre de lembrar para vocês que vocês encontram esse programa aqui também no formato de podcast, né? No podcast Canal IE-UFRJ, vocês encontram todos os programas do canal do Instituto de Economia da UFRJ. Né? Em qualquer desses tocadores, Deezer, Spotify, que vocês entrarem lá, vocês encontram o programa. Pois bem, senhores, vamos trabalhar, né? Vamos ao trabalho. Começando, Prado, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a atual crise cubana. Começando contigo. Fale-nos um pouco sobre a crise cubana atual. Claro, Bicalho. A crise cubana atual ela tem uma característica que é marcante em toda a história de Cuba, que é a ausência de divisas. A crise tem uma dimensão cambial muito forte, e a partir da fragilidade de Cuba, no que se refere à ausência de diversidade da economia cubana, tanto na produção industrial quanto na produção de alimentos, significa que essa escassez de divisas, a dificuldade de obter financiamento internacional, em parte em função das restrições impostas pelo embargo americano, faz com que Cuba enfrente agora escassez de alimentos e escassez de vários insumos muito essenciais. Agora, por que essa escassez de divisas que Cuba enfrenta hoje? Está ligada a dois aspectos importantes. O primeiro deles é que Cuba ficou extremamente dependente da exportação de dois produtos tradicionais, o açúcar e o níquel, que era complementado pela exportação de serviços, em parte a partir da mão de obra de médicos cubanos no exterior e também de turismo, né? Nos serviços, tanto na parte de médico, de serviços profissionais, quanto a de turismo. Então, a pandemia liquidou a questão do turismo. O turismo foi muito afetado no ano da pandemia, reduzindo muito as divisas, a entrada de divisas para Cuba. A questão dos médicos cubanos no exterior, que contribuía para alguma divisa também em Cuba, toda a discussão gerada também em torno da forma que era feito esse tipo de serviço, não apenas para o Brasil, mas para a Venezuela, para outros países também da região, também decaiu por várias razões, que não é o caso aqui discutir. No caso do Brasil é conhecido, mas de outras regiões também. Na Venezuela passa também por uma crise cambial grave, isso enfraqueceu. E também Cuba reduziu bastante a sua produção de açúcar.
Finalmente, Cuba produz pouco, é muito dependente da importação de alimentos, e isso é uma característica que tinha em Cuba desde antes da Revolução. Cuba era um grande importador de arroz dos Estados Unidos, por exemplo, de banha, de produtos básicos da culinária cotidiana cubana, de trigo. E a Cuba decidiu, na década de 70, não diversificar a sua economia. Eu chamo aqui a atenção que Fidel vai afirmar numa entrevista para o National Geographic, em 1977, a seguinte coisa, citando literalmente: nós testamos milho, arroz, café e outras culturas. Nós chegamos à conclusão que podemos obter $400 por hectare com açúcar, com esses produtos, né, com milho, arroz e café, enquanto podemos obter com açúcar os $700. Portanto, continuamos a produzir açúcar e a importar esses produtos no mercado mundial. Ou seja, a Cuba apostou na divisão internacional do trabalho socialista. Ela exportava açúcar em condições bastante favoráveis, não apenas para a União Soviética, mas para os países do leste europeu, açúcar e níquel, principalmente, e importava os produtos que ela precisava ao longo disso. Quando a crise da União Soviética e do socialismo real lá no final dos anos 80, início de 90, o fato de Cuba ser tão dependente desse comércio vai afetar profundamente a sua economia. Nós vamos discutir e aprofundar isso ao longo do tempo. Essa opção feita de continuar a se especializar nesses produtos e não diversificar a sua produção doméstica teve consequências no futuro. Então, há muito debate dentro da própria Cuba. Essa escolha foi polêmica, havia economistas cubanos que defendiam uma maior diversificação, havia ganhos também em decorrência da especialização, porque realmente o bloco socialista na década de 80 tinha demanda por esses produtos e as condições eram muito favoráveis. Mas Cuba não resolve problemas de longo prazo e, de certa maneira, apesar de ter aumentado muito o seu padrão de vida, ter sido bem-sucedido sob o ponto de vista de indicadores sociais, diversificado, melhorado muito a qualidade de vida da massa da população em comparação com o que você tinha antes da Revolução, a sua economia continuava a ser muito frágil e ser baseada basicamente ou substancialmente no agro. A exceção disso vai ser na área médica, em alguns segmentos. Houve tentativa de Cuba de diversificar sua economia na área na parte de produção de conhecimentos e alguns setores, mas os resultados foram relativamente modestos, levando em conta as necessidades do país. O assunto é complexo, vamos, no decorrer do tempo, nós podemos discutir isso com mais vagar. Obrigado, Pradinho. Bom, colocando mais um na roda, né? Numa, vou chamar você para essa conversa, né? É evidente que o atual momento da economia cubana, né, ele é fruto de uma longa evolução, né, desde os anos 50, né, onde você vai fazendo opções econômicas, apostando em determinadas políticas econômicas, em outras, enfim. Há escolhas cubanas também dentro desse contexto, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Nuno, sobre essas escolhas, essas apostas econômicas cubanas que foram feitas ao longo desses anos todos, né? Um pouco sobre a visão interna da economia cubana, para assim dizer. Claro, claro.
Então, Bicalho, um tema vasto, mas se a gente for observar a evolução estrutural da economia cubana depois da Revolução, a gente observa que, de fato, escolhas estratégicas foram feitas que privilegiaram, como já foi colocado pelo Luiz Carlos, alguns setores em detrimento de outros. Em particular, se a gente for olhar do ponto de vista da agricultura, tem uma escolha feita pela monocultura da cana-de-açúcar, né, por conta dos ganhos esperados das exportações, e aí tem que pensar que essa escolha que foi feita no período da Guerra Fria, né, ou seja, entre 59 e 91, 89 ou 91, né, bom, depende, eu peguei 91 como data do fim da União Soviética, né, e uma escolha que fazia um sentido dentro desse universo, desse bloco econômico socialista, que era simbolizado pelo CAEM, o Comecon, a Organização de Comércio Internacional dos Países Socialistas, encabeçado pela União Soviética, e que garantia a Cuba termos de troca extremamente favoráveis no caso da exportação de cana-de-açúcar. Tá? A cana-de-açúcar, o açúcar cubano exportado, era pago, era trocado, né, vamos dizer, com os soviéticos em particular, a um equivalente muito superior àquele observado se fosse assim o preço internacional da cana-de-açúcar. Tá? Ou seja, a União Soviética subsidiava, obviamente, Cuba, por conta da posição geopolítica que ocupava Cuba e do símbolo que representava Cuba frente aos Estados Unidos. Tá? E óbvio que, uma vez que acaba esse subsídio da União Soviética, quando ela, assim, com o seu fim em 91, e que os países, vamos dizer, que nascem do colapso da União Soviética não perseguem essa mesma política de apoio a Cuba, mesmo se laços são mantidos com a Rússia, não se compara com o que aconteceu no período soviético. Essa aposta na monocultura, na quase monocultura da cana-de-açúcar, não necessariamente é uma aposta válida se a gente for olhar o que aconteceu nas últimas 3 décadas. Tá? Um elemento importante é que ela significa uma dependência alimentar absolutamente considerável por parte de Cuba. Cuba precisa importar 70% dos alimentos consumidos na ilha, sendo que a situação alimentar da população, em termos particularmente de aporte de calorias, não é exatamente das melhores. Tá? Então, mesmo com essa situação de tensões, vamos dizer, no mercado de alimentação, no mercado interno de alimentação em Cuba, você tem uma dependência enorme em relação ao exterior. Tá? Então, você tem uma vulnerabilidade externa muito grande, que é o fruto, pelo menos parcialmente, de uma escolha estratégica que podia ser válida durante o período da Guerra Fria, mas que se demonstra mais complicada no período pós-Guerra Fria. Tá? Então, esse é um primeiro elemento. Depois, de fato, você tem uma escolha assim, de privilegiar alguns setores, do ponto de vista produtivo, que bom, não, em si não seria um problema. Por exemplo, o setor de mineração, na produção de níquel, na produção de cobalto também. O Cuba é um dos 5 maiores produtores de níquel e de cobalto no mundo, na produção depois de charutos,
né, que faz parte do imaginário da cultura cubana, né, esse não é um problema. O problema maior foi que as tentativas de industrialização realizadas no período posterior à Revolução foram muito tímidas e não houve uma diversificação da economia cubana, tá? Porque a Cuba, basicamente, como colocou o Luiz Carlos, né, entrava nessa divisão internacional do trabalho socialista, exportando matérias-primas, particularmente açúcar e minerais, um pouco, bom, charutos, mas isso é mais anedótico, e importando a quase totalidade dos bens de consumo manufaturados e dos bens de consumo duráveis, tá? Ou seja, estabeleceu-se uma dependência absoluta para os bens manufaturados e para os alimentos em relação às importações, tá? Isso significa que, se você precisa importar esses bens fundamentais, esses bens essenciais, você precisa também ter, em correspondência, para ter essa capacidade de importar, você precisa exportar, tá? Você precisa ter recursos em divisas, tá? Esses recursos em divisas, uma vez que acaba a parceria com a União Soviética, eles vão consistir essencialmente nessas exportações de matérias-primas, mas com os riscos inerentes a esse tipo de produtos, com uma forte volatilidade dos preços internacionais das matérias-primas. Uma outra fonte importante de divisa vai se tornar o turismo, né, que vai passar a representar uma parcela cada vez maior das receitas em divisas e também passar a ocupar uma parcela cada vez maior da população ativa cubana, direta ou indiretamente, tá? E, por fim, a terceira grande fonte de divisas são as remessas dos imigrantes. Então, na verdade, o que a gente vê é que Cuba não somente exportou matérias-primas, mas exportou pessoas, tá? O que coloca Cuba, aliás, como um país muito parecido com as outras economias do Caribe e da América Central, que tem todas essas características de contar muitíssimo sobre as remessas dos migrantes para conseguir fechar, ou tentar, pelo menos, fechar seu balanço de pagamento, tá? E Cuba não escapa, né? Só para vocês terem uma ideia, as remessas de imigrantes em 2019 representavam mais de 6 bilhões de dólares, tá? Ou seja, isso representaria quase 7%, do PIB de Cuba. E um número mais do que respeitável, tá? Mas bem na linha do que a gente observa no México também e em países da América Central, tá? Então, você tem basicamente esse cenário. E o grande problema assim, de Cuba é que, enquanto ela aparecia como uma vitrine do socialismo no espaço latino-americano, usando o peso simbólico muito grande que representou a Revolução Cubana nesse espaço, ainda mais quando na década de 60 e 70 se multiplicaram na região as experiências autoritárias de extrema-direita. Bom, enquanto havia esse lugar simbólico, esse peso, essa espécie de, vamos dizer, de vitrine que constituía Cuba frente aos Estados Unidos para o socialismo internacional, e enquanto a União Soviética podia ajudar, enfim, podia, na verdade, subsidiar a experiência, funcionou assim, de forma bastante satisfatória.
E, do ponto de vista assim, da organização social, socioeconômica, avanços consideráveis foram feitos em termos educacional, em termos de desenvolvimento de um estado de bem-estar social socialista, ou seja, do fornecimento de bens públicos. Tá? O problema é que a grande questão que se coloca é sempre a viabilidade desse modelo, uma vez que seu principal subsidiador, seu principal apoio, some. A União Soviética simplesmente desaparece. Aí, como a gente pode observar, na década de 90, a situação de Cuba foi absolutamente dramática do ponto de vista econômico. E, na verdade, uma mudança, como colocou o Bicalho, foi observada no início da década de 2000, quando outros regimes assim, progressistas, mais marcados à esquerda, surgiram na América Latina, e em particular com o apoio da Venezuela. Tá? Com aquela troca bem conhecida, Cuba enviava médicos e pessoal assim, de forma geral, o pessoal assim, da área médica, e, em troca, a Venezuela fornecia a preços muito camaradas, inclusive assim, dentro de acordos de troca, né? Petróleo a Cuba, que é um dos elementos também que, obviamente, Cuba é também muito dependente em termos das importações de energia e de petróleo em particular, petróleo refinado em particular. Tá? Então, a grande questão que se colocou é a questão da viabilidade do sistema, uma vez que acabou a Guerra Fria. Fundo, o auge, em termos econômicos, de Cuba foi experimentado num período da Guerra Fria. Uma vez que acabar a Guerra Fria, aí você tem essa dificuldade de manter um sistema sem, assim, um apoio. Essa dificuldade foi resolvida parcialmente por um tempo pela Venezuela, mas com o recuo, uns problemas econômicos que conhecia a Venezuela, desde 2015, a situação tem mudado. Tá? E, por exemplo, as importações em proveniência da Venezuela, em Cuba, caíram de 40%, representavam 40% quase das importações totais, e caíram para menos de 15%, isso ainda em 2012, 2013, e isso caiu para menos de 15% em 2019. Tá? Então, é uma situação boa. Depois a gente vai voltar a esses temas, mas acho que basicamente o problema de Cuba é isso, é que Cuba, no fundo, o modelo cubano é um modelo dependente, e tem que ter alguém, um conjunto de países que apoia esse modelo, porque Cuba não resolveu problemas básicos que deveria resolver uma economia, vamos dizer, onde as forças produtivas teriam realmente se afirmado, que são problemas do fornecimento de bens básicos, no sentido dos clássicos da economia, ou seja, alimentos, energia, que, bom, o Bicalho vai poder comentar sobre isso, mas Cuba se caracteriza por penurias fortes de energia e o fornecimento assim de bens de consumo de primeira necessidade. Tá? Então, não tendo resolvido esse problema, não tendo se industrializado, eu reconheço, é difícil no âmbito do Caribe, dessa região, não tem muitos exemplos de industrialização bem-sucedida, a não ser via maquilas, como a gente observa em alguns países da América Central, na República Dominicana, em Porto Rico, enfim. Mas o problema do modelo é esse, precisa de um apoio externo. Então, seria o início de observações. Depois a gente vai voltar. Tem outras questões colocadas e exemplificadas pela crise do Covid, e o seu impacto na economia cubana, que acho que podem fornecer também pistas interessantes de análise. Né? Obrigado, Numa. Dudu, aproveitando esse gancho do Numan, eu vou colocar você nessa roda, né? Como é que se discute a viabilidade de um modelo econômico, por exemplo, no caso de Cuba, né? Quando você tem restrições assim tão pesadas, né? Não só o fato de você ser uma pequena ilha do Caribe,
mas também de você estar tão perto dos Estados Unidos e estar submetido ao embargo e a um bloqueio muito pesado há 60 anos, né? Como é que quer dizer, esse enfrentamento com os Estados Unidos e, evidentemente, as retaliações americanas acabam tornando a discussão econômica muito mais complexa, né? Muito mais difícil, né? Então, Dudu, vou aproveitar e botar você na roda exatamente nisso, né? Tá, sim. Como se garantir a sustentabilidade de um modelo num contexto tão desfavorável, né? E eu vou fazer um gancho aqui, antes até de entrar na discussão dos efeitos estruturais externos para pensar essa transição, eu vou dar só uma clareada aqui, um minutinho, que é o seguinte: que modelo cubano é esse? Porque é importante, porque quem é mais novo não entende que antes, inclusive, nos cursos de economia, você tinha um regime socialista e um regime capitalista, e tinham características muito específicas de cada um deles. Isso era dado em um curso. E por que eu estou comentando isso? Porque se você pega Cuba, tá? Pós-revolução, até os anos 90, era uma economia clássica comunista, parecido com os padrões soviéticos. O que é isso? Ou seja, planificação total, toda a estrutura econômica, os incentivos é pelo lado da produção e não pelo lado de preço. Não tem lógica, não tem mercado. Eu acho que é importante isso para quem está nos assistindo até entender, porque é difícil entrar na cabeça de quem é mais jovem entender o que é isso. E Cuba, na verdade, com essa crise, como bem alertado pelo Prado, pelo Numa, desde os anos 90, com o fim da União Soviética, e como já alertado por Numa e pelo Prado, como o fim também do Comecon, você perde a capacidade de um tipo de inserção. O Prado até definiu muito bem. Cuba se inseriu na divisão da produção e do trabalho no bloco comunista. Então, nessa dinâmica, ele teve, sim, incentivos, subsídios, um tipo de lógica, que não dá nem para chamar subsídio, porque na lógica da planificação, não tem uma lógica estrito senso de preço. Você tem uma dimensão aí que é mais complexa, que eu não vou entrar nesse debate aqui, a gente pode até voltar, né? Mas a questão toda que se coloca é os anos 90. Os anos 90 é isso tudo operando com um nível de restrição gigantesco. Por quê? Por causa do embargo. Mas até então, você tem dois blocos, dois mundos. Isso é uma realidade muito diferente do que a gente vive hoje. Isso vai se desestruturar completamente nos anos 90. E a dependência externa que está associada ao tipo de inserção, né, na especialização da questão do açúcar, né, e com termos de troca favoráveis a Cuba, isso vai desaparecer. Só para vocês terem ideia, né, a taxa de crescimento, a queda do PIB em 91 é de 10,7%. Em 92, de 11,6%. Em 93, de 14,9%. Sendo que em 90 já tinha caído 2,9%. Então, imagine o tamanho do baque do que foi a economia, para a economia cubana. E aí, sim, como nesses países chamados da transição, né, ele também fez um processo de quê? De reforma. Né? Aqui é importante entender isso, de reforma. Hoje você não é uma economia estatizada. Tem empresas, vamos dizer assim, o Estado deu concessões para a abertura de pequenos negócios. É todo o debate da transição, um pouco do que a gente viu no caso da China, e acho que o Prado vai voltar nessa discussão do Vietnã. Cuba também fez esse movimento de transição, só com uma transição com características diferentes, porque tinha toda uma preocupação de como essa abertura poderia significar o fim do regime. E mais ainda, todo o debate naquele momento Cuba não resiste. Cuba não resiste enquanto regime nessa transição, porque é uma transição constante com esse tipo de movimento, mas também não conseguiu estimular capacidades outras como Coreia, desculpa, pessoal, Coreia não, como China, e depois o Prado talvez comente como Vietnã, possibilitou, sobretudo depois, no meado dos anos 90. Por quê? Eu não trouxe um ponto que aí eu queria, antes de avançar, porque Cuba move mentes e corações. Então, tem uma visão de Cuba, claro, o que é Cuba, uma ilha a poucos quilômetros dos Estados Unidos, do imperialismo norte-americano, com, no primeiro momento, tentativas de intervenções militares, depois um profundo processo de embargo, que permaneceu nos anos 90. Ou seja, você já não tinha mais aquele mundo, mas você permaneceu. Então, imagine o seguinte, termos de troca deteriorado, sem estrutura produtiva, no momento em que o mundo todo girando, a expectativa, inclusive, era Cuba vai desaparecer enquanto um regime de transição ou a lógica da manutenção de também o termo usado, socialismo de mercado, mas sempre em transição. Né?
A ideia era estimular e criar condições. O que acho que o Numa trouxe, que eu acho que é importante, é o seguinte, e é um debate, assim, e aí eu acho que o Micali faz essa provocação. Como é possível, dadas as condições estruturais cubanas, um pequeno espaço territorial, uma estrutura produtiva restrita, a forte restrição ali da questão do embarque, que vai crescer, inclusive, nos 90. Vai crescer fortemente. Como seria possível avançar em termos de uma redução das vulnerabilidades, né, industriais e alimentares? É evidente que a gente poderia pensar, mas poderia ter, sim, em determinado momento, uma outra via da trajetória do comunismo cubano. Sim, haveria... Inclusive, era um debate lá no início dessa discussão, depois acho que o Numa pode voltar nesse ponto, a gente pode debater. O debate na transição, o próprio Fidel não tinha... A Revolução, inicialmente, não nasceu como comunista, né? Isso vai girando em todo um debate ali que via para o desenvolvimento, avanço, como diz o Numa, das forças produtivas cubanas, né? E, em certa medida, uma escolha foi, olha, vamos na linha de menor resistência. Que sentido? Eu consigo, dado que esse mundo, em 2 blocos, aumentar os benefícios. E parte disso é transferido para quê? Porque aqui acho que a diferença maior, mesmo hoje, dos países que estavam, por exemplo, no Comecon e fizeram a transição. E acho que Numa, talvez, e o Baixo também, acho que vai alertar sobre essa discussão do que é Cuba em relação a alguns indicadores sociais de expectativa de vida ou outros indicadores de mortalidade infantil em relação aos seus pares regionais ou até que estavam no Comecon. Sabe assim? Porque você, a partir desse excedente nas trocas do açúcar, parte disso, você fez transferências para a questão de prestação de bens públicos maiores. É claro, a gente olhar com a lente do retrovisor, e aí é a provocação que acho que posso, para a gente abrir o debate, eu acho que ninguém ali, mesmo em 89, achava que a União Soviética, e tinha todos os problemas, que o mundo do bloco comunista ia desaparecer como desapareceu. E é evidente que aí, quando a trajetória dos 90 vem, é um caos completo. E aí, reforçando até o que o Prado falou, a mudança é muito do efeito da Venezuela, o acordo de 2004 entre Cuba e Venezuela. E também com a melhora dos termos de troca. Aí a gente não sai da nossa condição da periférica da América Latina. O aumento do preço do níquel, o aumento do preço das commodities vai, sim, junto com o apoio venezuelano, vai permitir com Cuba uma folga que as taxas de crescimento cubana vão avançar muito em 5, 6, 7, 8. Depois da crise internacional, não. Volta ao patamar anterior, porque, inclusive, o seu parceiro principal vai sofrer um forte efeito da queda do preço do petróleo. O que é que me faz levantar um ponto aqui, sabe, Micali, que é um ponto importante? O quanto tem uma dimensão endógena, um pouco dos limites do processo, como o Numa alertou, mas o quanto mesmo se eu tivesse tido um tipo de escolha, né, de maior industrialização, numa lógica de um socialismo muito mais industrializante, por exemplo, como a via soviética fez, e a chinesa fez uma transição com determinados estímulos, seria possível numa trajetória do embargo, porque aqui é o ponto. O embargo é uma dinâmica que não é só no primeiro mercado, é em terceiros mercados. O governo norte-americano impede que empresas norte-americanas comercializem com ou outras empresas em terceiro mercado para vender para Cuba. Claro que a alternativa foi dessa transição o turismo, né? Aqui é um elemento importante, mas isso trouxe tensões internas, porque você trouxe 2 mundos, o mundo do turismo, que tinha acesso a divisas, o mundo do não turismo, a dependência da remessa de divisas. Então, isso, inclusive, é uma forma de gerar instabilidade interna para o próprio regime, né? Porque amplia as desigualdades no plano interno, mesmo mantendo essa transição. É evidente que aí não tem uma resposta exata, mas eu vou me colocar aqui pela pergunta que ele fez. Eu acho que, dado as contingências estruturais de funcionar ali como muito próximo territorialmente, das formas como os Estados Unidos operam hoje cada vez mais nas regulações das tarifas, nos embargos via econômico e ampliação disso para os efeitos desse processo, acho que mesmo por uma outra via seria muito difícil, pós anos 90, construir uma coisa diferente, dado que é o efeito do tamanho do embargo. Então, assim, eu acho que o embargo tem um peso grande, né,
né, nos problemas hoje de Cuba, mas não significa dizer que um fim do embargo significará um mundo de profunda transformação no modelo cubano. Acho que é isso que é preciso alertar, para a gente não ficar numa dicotomia entre, de um lado, aquela trajetória e essa economia de transição deu certo e tem futuro, e, por outro lado, as dimensões, essa economia, esse problema inteiro é apenas fruto do embargo. O embargo, para mim, é uma variável fundamental nesse processo, mas tem também trajetórias, erros e limites no processo cubano e mais, né? Para ir fazer o embate. A revolução já tem idade, né? E nesse mundo com comunicações e informações, os jovens cubanos vão buscando outras dimensões importantes para, não sei se é importantes, mas pelo menos são influenciados mais fortemente, né, pela Cuba de Miami, né, que é o elemento fundamental para entender um embargo até hoje, dado as relações daquele Estado nas eleições norte-americanas. Valeu, Dudu, obrigado. Você falou isso, né, Dudu? A Revolução é de janeiro de 59, né? Eu sou de dezembro de 57, né? Eu e a Revolução somos velhinhos, temos idade já. E se a Revolução sentir tanta idade quanto eu, fica difícil. Mas, enfim, Baixa, pegando um gancho no que o Dudu falou, eu fico pensando assim, né, quando a gente pensa, não, Cuba, uma pequena ilha do Caribe, naquela região, e uma coisa que você, olha, tudo bem, se Cuba não tivesse tido a Revolução, não é isso? Não tivesse feito a opção pelo socialismo, enfim, essa coisa toda, o que seria Cuba hoje quando você olha o que está em torno, não é isso? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, o Baixãozinho, Cuba e o seu entorno, né? Ali, aquela região ali do Caribe, né? Pô, será que Cuba... O que seria Cuba, né? Olha só, olha o que é esse pessoal, o que é Cuba. Bom, Bicalho, na verdade, a análise do caso cubano, né, uma análise mais profunda do caso cubano, passa, né, ou passaria por duas questões. Né? Como era Cuba em 1958, né, quer dizer, antes da Revolução, e, bom, outra questão é como era Cuba em 1988, né, quer dizer, 30 anos depois, e antes, né, da queda do Muro de Berlim, enfim, depois do desmembramento da União Soviética. Né? Mas, me detendo aqui na primeira pergunta, né, do caso cubano, bom, assim como tudo que envolve Cuba, né, existem controvérsias sobre como era Cuba ali em 58. Né? Quer dizer, Fidel, tem um livro dele dos anos 60, Na História Me Absolverá, né? Ele faz uma descrição, né, de uma ilha muito empobrecida, né, de condições muito adversas. Agora, tem estudos depois que mostram que não era bem assim, que a situação não era tão ruim assim. Bom, mas sem entrar nesse mérito, né, o fato é que Cuba tinha ali uma história, digamos assim, compartilhada com os outros países da região, né, em particular os de colonização espanhola. Um histórico de golpes, fraudes, né, caudilhos. Né, o Fulgêncio Batista chegou ao poder no começo dos anos 50 a partir de um golpe. Né, e também não queria entregar o poder lá, porque seria seu sucessor, que também era uma situação arranjada. Né? Então, quer dizer, se nós virmos a história, né, de outros países da região, esses casos são abundantes. Então, quer dizer, Cuba estava ali, né, quer dizer, dentro do que era mais ou menos o comportamento médio, né, dos países ali da região, né, da América Central. Tá? E aí, exatamente, a Revolução do final dos anos 50 faz com que Cuba siga por um caminho absolutamente particular, né, idiosincrático, né, até por isso ela desperta tanta atenção. Né? Outros países da América Central não chamam tanta atenção no debate, no dia a dia, como Cuba. Né? E aí, né, eu tive a curiosidade de dar uma olhada, né, uma breve olhada, em um país da região que também está numa ilha, também é de colonização espanhola, também está numa ilha ali perto, que é a República Dominicana, né, que está na ilha espanhola, não ocupa a ilha inteira, né, uma parte da ilha uma parte é a República Dominicana, outra parte é o Haiti
de colonização francesa e também cheio de problemas, né? Mas tive a curiosidade de dar uma olhada, né, olhar algumas coisas, né, fazer uma pequena comparação entre Cuba e a República Dominicana, né, mais recentemente. E aí é interessante, quer dizer, os pontos um pouco que eu pude mapear, né, ilustram alguns elementos do que os colegas e amigos, né, os colegas e amigos Luiz Carlos, Numa e Dudu falaram antes dessa minha participação, né? Por exemplo, a pauta de exportações cubana em 2020, né, 45% da pauta de exportações cubana correspondia a produtos alimentícios em sentido amplo, né? Quer dizer, a pauta realmente concentrada em produtos alimentícios. Olhando a República Dominicana, né, que é um país que não tem que foram as benesses do regime cubano, né, em termos de sistema de saúde, né, de fornecimento de bens públicos, mas tem uma pauta bem mais diversificada do que a cubana, né? 57% da pauta de exportações da República Dominicana é de manufaturados. Tá? As duas economias cresceram muito durante a primeira década dos 2000, mas Cuba, né, isso aconteceu num contexto de termos de troca muito favoráveis, o que não foi tanto caso na República Dominicana, né? E aí, pegando um dado agora do ano passado, né, possivelmente até por ter uma economia mais diversificada do que a cubana, né, o PIB da República Dominicana caiu 6,7%, enquanto o PIB de Cuba caiu quase 11%, tá, em 2020. Então, são alguns elementos aqui para a gente começar, né? Vamos para o bate-bola, né? Para a gente refletir um pouquinho, né? Sobre essa questão do modelo cubano, né? Seus aspectos positivos e negativos. Só uma última observação: a República Dominicana, né? Como é comum também nos países da região, seu principal parceiro, né, comercial, os Estados Unidos, enquanto que Cuba, a China em primeiro lugar, né, a Venezuela em terceiro. Aí tem o Canadá ali no meio em segundo. Né, mas China e Venezuela, né, tendo um papel proeminente, no caso ali da parceria comercial, do comércio exterior cubano, enquanto os Estados Unidos encabeçando essa lista, no caso dos dominicanos. Eu vou iniciar aqui uma segunda grande rodada, né? Valeu, o Bastozinho, pelo comentário, pegando uma questão, por exemplo, que é a questão da transição cubana, tá certo? Quer dizer, você, em 1991, você termina se encerra a União Soviética, né, entra em colapso, você acaba com a União Soviética. Então, todo aquele contexto favorável desse outro mundo econômico no qual Cuba estava inserida, esse mundo ele simplesmente desaparece. Né? E você resta um mundo marcado pelas relações de mercado capitalista, etc., do Ocidente, e Cuba está dentro disso. Então, Cuba tem que fazer uma mudança econômica. Então, você inicia uma transição. Exatamente nesse exato momento, você estava vivendo em Cuba, recentemente, digamos assim, você tentando acelerar esse processo de transição. Né? Desse longo, começa lá nos anos 90, mas vai ao 90, atravessa 2000, 2010, e exatamente agora você tinha novas medidas nesse sentido da transição cubana, da longa transição cubana. Então, eu gostaria de começar conversando um pouco sobre isso, né? Sobre essa transição econômica de Cuba. E você teve países do leste europeu, né? que faziam parte
do Comecon, né, colocando desse momento, desse mundo econômico, que seguiram outros caminhos, embora Numa não consigo vislumbrar assim grandes sucessos também, né? Não foi só Cuba que teve dificuldade. Me parece que os países do Comecon, a maioria deles, ninguém saiu bombando, né, estourando a boca do balão. E alguns países asiáticos, Prado lembrou até no início sobre o Vietnã, etc. Prado, eu gostaria que você começasse a dar esse pitaco, né? Olha só, quais são o que foi feito e as perspectivas econômicas de Cuba, né? Para onde é que Cuba pode ir, com as dificuldades, as restrições, outros países tipo o Vietnã, que foram em outras direções, que conseguiram ser mais bem-sucedido nessa transição? Veja, eu acho interessante pegar a comparação com o Vietnã pela seguinte razão. O Vietnã, tal como Cuba, tinha fortes ligações com a União Soviética. E o Vietnã teve uma longa guerra com os Estados Unidos, conseguiu ser vencedor numa guerra assimétrica, numa situação absolutamente improvável, e passou por um processo de transição forte na década. Na verdade, começa antes, na década de 80 e seguindo na década de 90. Mas eu queria antes pegar alguns pontos que o Eduardo Pinto colocou, que eu acho essencial para entender a situação específica de Cuba. Cuba tem uma particularidade pela sua ligação histórica com os Estados Unidos. É impossível entender Cuba sem entender a relação com os Estados Unidos. Cuba era uma colônia espanhola e os Estados Unidos, depois da guerra, no final do século XIX, entre Estados Unidos e a Espanha, os Estados Unidos adquire a antiga colônia das Filipinas, da Espanha, Porto Rico, algumas ilhas no Pacífico e Cuba. Na verdade, o início da guerra com a Espanha está diretamente ligado ao levante de Cuba por independência com referência à Espanha, onde os Estados Unidos intervêm dentro disso daí. O fato é que Cuba, que lutou contra a sua independência, em tese, a intervenção americana foi nessa linha, se transforma num protetorado americano, depois adquire efetivamente independência, mas sempre numa relação muito forte com os Estados Unidos. E, pelo peso da economia americana, uma ilha tão próxima como os Estados Unidos, dos Estados Unidos como Cuba, a integração natural de Cuba é com a economia americana. Então, quando Cuba é cortada da sua ligação com os Estados Unidos, isso tem um ônus muito pesado para a ilha. Ela tinha que buscar alternativas. Ela é uma pequena economia, não é uma grande economia. Os Estados Unidos nunca aceitou a expropriação de ativos americanos por parte de Cuba. O fato de que uma parcela grande dos setores mais ricos de Cuba emigraram para os Estados Unidos e adquiriram a cidadania americana também contribuiu mais ainda para o clima de insatisfação. É interessante, tem alguns detalhes que, quando eu estava lendo, até para efeito desse programa, me chamou a atenção. Cuba era o maior mercado de exportação de arroz dos Estados Unidos, que era um produto que não era muito exportado pelos Estados Unidos. Cuba era um grande consumidor de uma série de produtos da economia americana e tinha um tratamento muito privilegiado nos Estados Unidos no que se refere à importação de açúcar. Ou seja, da mesma maneira em que o tratamento que a União Soviética dava a Cuba com referência a açúcar era um tratamento benevolente, os Estados Unidos antes davam a Cuba um tratamento benevolente com cotas específicas para açúcar. Por exemplo, em comparação com o Brasil, que era também exportador de açúcar. Então, só para chamar um pouco a atenção
como Cuba, as coisas são muitas vezes preto e branco, tem muito cinza nessa discussão de Cuba para nós podermos entender com referência a isso. Então, o fato é que Cuba, quando na década de 90, ela toma a decisão de não fazer um ajuste estrutural modelo União Soviética. O que, aliás, os indicadores de Cuba, apesar da queda de 35% do PIB de Cuba nesse período, não são tão ruins se você compara com a da União Soviética. Eles conseguiram manter uma estrutura social razoavelmente, apesar da perda muito grande da capacidade de consumo, etc., razoável dentro desse contexto. No entanto, eles tiveram muita dificuldade de estabelecer uma estratégia alternativa, não dependente da União Soviética. Eu acho a comparação com o Vietnã interessante, porque o Vietnã vai iniciar... O Vietnã era muito mais pobre do que Cuba, é importante colocar. O Vietnã era um país rural, 80% da população era no campo. Cuba tem um peso urbano grande, o Vietnã tinha uma forte tradição de produção para autoconsumo, mas o Vietnã, durante a metade da década de 80, ele vai iniciar uma política que chama-se Doi Moi, ou Doi Moi, que é um processo de reformas mais ou menos contemporâneo do período da perestroika, mas é muito diferente deles. Ele caminha numa direção muito mais parecida com a China, embora a relação do Vietnã com a China não era uma relação tão próxima assim, era mais próxima da União Soviética. Mas, sob o ponto de vista de estratégia, o Vietnã vai caminhar para uma estratégia de uma economia controlada pelo partido, mas com uma forte participação no mercado. E vai se integrar no caminho de prosperidade da Ásia. Quer dizer, nós também... Eu já passo para você, Dudu, mas só para chamar a atenção que, enquanto o Vietnã se integra dentro do processo, atrai, inclusive, alguns investimentos privados, etc., Cuba não consegue fazer isso. Uma parte do problema é que, curiosamente, os Estados Unidos, apesar de ter perdido 40 mil soldados em Cuba e no Vietnã, não teve a relação com o Vietnã de, terminado o conflito, fazer uma política de exclusão do Vietnã. Pelo contrário, ele vai estabelecer até relações bastante amistosas, estabelecer linhas de comércio. Com Cuba, isso não era possível. Cuba, em algumas vezes, tentou fazer um processo de liberalização, esperava ter um tratamento mais favorável americano que apoiasse a transição cubana para o aumento da economia de mercado. Mas isso não ocorreu. Na verdade, os Estados Unidos nunca fez qualquer concessão por essa razão. Por que ele não fez? Porque a questão de Cuba não é um problema cubano, é um problema americano. Tem a ver com a política interna americana. Então, não havia nenhuma razão para os Estados Unidos alienar os eleitores cubanos e os interesses da Flórida, que é um swing state, é um estado que ora vota democrata, ora vota com os republicanos, por um país que não tinha, nem era uma ameaça pós-Guerra Fria, não tinha nenhuma grande questão, mas tinha um interesse interno. Com o Vietnã, eles conseguem ser muito mais pragmáticos. Então, o espaço do Vietnã de saída para uma economia mais híbrida era mais fácil. Além disso, o fato do Vietnã ser mais rural e ter uma economia de subsistência, ele era mais infesso, ele era mais protegido dos problemas associados à ausência de alimento, do que no caso cubano. Então, o Vietnã consegue diversificar muito a sua economia. O Vietnã é um país maior em termos de população também, tem 60 milhões de habitantes, não é tão pequeno como Cuba. Mas o Vietnã hoje é o terceiro maior exportador de café, aliás, é o segundo, ultrapassou a Colômbia, embora com café robusta.
ampliou muito a sua base industrial, diversificou muito a sua economia, e Cuba não conseguiu fazer. Desculpe passar a palavra para você está querendo falar dentro disso daí, mas eu queria só fechar chamando a atenção pelas diferenças. Quer dizer, apesar da relação forte dos Estados Unidos com o Vietnã, não é um problema eleitoral nos Estados Unidos, mas Cuba é. Eu vou ressaltar aqui para depois passar para vocês, assim, em certa medida, o modelo cubano na transição dos 90 também vai fazer um processo de abertura, e abertura para o capital estrangeiro. Então, aí, esse que é o ponto da comparação. Mas o retorno não é tão bom quanto no caso. Mas não apenas pela localização, mas também que a política americana vai ser de endurecimento. Os Estados Unidos tinham uma política de mudança de regime em Cuba, que não tinha com referência ao Vietnã. Mas é isso que eu estou querendo reforçar, o contexto do elemento importante do embargo. O Vietnã, e você foi falando, Prado, eu entrei aqui, olhei um texto que eu já fiz, até sobre o Vietnã, mas, por exemplo, em 88, o IDE do Vietnã foi 0,3 bilhão de dólares. Em 2012, é de 16,3. Tem uma geopolítica ali da Ásia, tem acordo de plazo invertido, tem capital japonês migrando, não sei. Tem um dinamismo lá, que se você olha a industrialização, está bombando o Vietnã. O IDE vai ser um elemento importante. E aqui, e no caso cubano, ele tentou ser o IDE, mas o IDE que ele conseguiu foi por uma lógica do setor de turismo. Sabe? Mas com o embargo americano, não podia, que inclusive os Estados Unidos faz uma coisa que é ilegal sob o ponto de vista das relações internacionais, que é criar dificuldades para empresas americanas sediadas no exterior, ou mesmo empresas estrangeiras, investir em Cuba. O que dificulta muito a atração de investimentos estrangeiros em Cuba. Embora ela consiga alguma coisa em termos da Espanha, investe muito em turismo, etc. Mas Cuba não há investimento na área industrial, há em turismo. Costumo dizer o seguinte, Prado, ali a área de segurança dos Estados Unidos tem a coisa eleitoral, mas tem a coisa seguinte, é uma área muito próxima, é uma área de um cinturão de proximidade que é inadmissível, ainda mais em algum momento você ter expropriado capitais norte-americanos. Os norte-americanos guardam isso até hoje, mesmo o Vietnã que ganhou a guerra dos Estados Unidos, mas é uma outra discussão de não expropriação de capitais ali na escala e na forma como foi. Acho que tem um... Eu estou dando, na verdade, um peso significativo à questão do embargo, mas não significa dizer que, sem o embargo, o modelo cubano tem alguns outros problemas de gerenciamento mesmo dessa abertura. Já li alguns momentos, conversando, tem uma burocratização muito grande, mesmo nessa abertura, mas tem ainda uma lógica de funcionamento que, em certa medida, diverge do modelo vietnamita e também chinês, porque tem uma dificuldade enorme de como incorporar ganhos, novos setores dinâmicos, dado que é o tipo de planificação e de planejamento que Cuba desenvolve. Ou seja, tem uma coisa muito mais... Parece uma planificação lá nos 40 e 50, sem incorporar outras dimensões para pensar a planificação. Eu queria fazer uma observação, né, ilustrando novamente o que vocês estavam discutindo, que, na verdade, né, houve várias transições diferentes, né, dos países de economia socialista, né, e o contexto aí joga um papel fundamental, né, pensando no caso da Europa, a transição na Rússia é extremamente penosa, extremamente penosa. Na Polônia, não. A Polônia fez uma transição muito mais tranquila, vizinha da Alemanha, né, ela foi, entre aspas, abraçada pela Alemanha, né, foi a fronteira de expansão dos capitais das empresas alemãs, né, e a economia se acoplou à Alemanha e fez um processo de transição bem mais suave do que aconteceu no caso da Rússia, por exemplo. Então, esses elementos são chave, né, de localização geográfica, de histórico e afins. Numa, acho que o Numa queria falar, Pradinho, só um momento. Vai lá, Numa. Sim, em relação, eu acho que assim, a gente tem que tomar cuidado, obviamente, é muito interessante comparar com outras experiências, mas temos que tomar cuidado com identificar como foi feito
pelo Luiz Carlos e pelo Eduardo Costa Pinto, e agora também por nosso colega, o professor Eduardo Bastian, tem que tomar cuidado também com essas comparações, tá? Porque, de fato, você tem umas idiosincrasias da posição de Cuba que fazem com que, na verdade, não tem muito equivalente que a gente possa encontrar. A gente pode justamente usar esses outros exemplos, como foi feito por meus camaradas, para ver que Cuba não reúne as circunstâncias, as características que permitiriam isso. Aí tem um elemento fundamental que aparece em todos os casos citados, né, até agora, que é a questão da posição geopolítica e geoeconômica de Cuba. Tá? Cuba, de fato, não tem como se inserir a priori tão facilmente em cadeias de valor regionais, como vai ser o caso dos países asiáticos. Então, foi citado o exemplo como se chama, do Vietnã. Bom, a gente poderia falar a mesma coisa para Camboja, assim, a gente poderia falar de outros países também, tá? Obviamente, você ter a proximidade uma proximidade não somente política, mas econômica, de países como a China e o Japão, que se disputam a influência geoeconômica na região, é muito útil. E, na verdade, se a gente pegar o caso do Vietnã, o Vietnã está quase jogando o mesmo jogo que jogavam os países não alinhados no período da Guerra Fria, ou seja, tem presença de japonesa muito forte na economia vietnamita e também na China, que usa um pouco essas duas coisas, né? Joga de um lado e de outro, porque tem uma disputa entre os dois países, Japão e China. Dois países que eles odeiam, né? Dois países que os vietnamitas odeiam, a China e o Japão. Exatamente. Mas nessa região todo mundo odeia todo mundo, né? De qualquer forma, né? Os coreanos odeiam os chineses. É bem democrático, né? A gente sempre se fala daquele ódio que a gente pode observar, por exemplo, nos países europeus, por conta da história. A gente vê que essas coisas se superam, porque também no espaço asiático, por conta do que aconteceu no século XIX, na primeira metade do século XX, tem muito ódio também. O ódio está muito bem dividido e espalhado, né? Então, e a mesma coisa que a gente vai encontrar no espaço da América Central e do Caribe. O ponto é que, de fato, Cuba não tem essa possibilidade. Você não vai ter uma inserção, a única cadeia, o único lugar que realmente coordena, o único país que coordena a cadeia na região são os Estados Unidos, então, por definição, pela questão geopolítica já bastante enfatizada, isso não vai acontecer. Tá? Depois, então, é uma opção que, assim, sempre partindo da hipótese da manutenção de regime político / econômico ainda fortemente inspirado pelo socialismo, obviamente. Aí, se a gente falar do fim do regime, isso é outra questão, isso seria, eu acho que não é o propósito do programa de hoje discutir isso. Então, essa possibilidade não existe. O que existia, de fato, era beneficiar dessa aproximação dos governos progressistas da região. A gente já falou bastante sobre a aproximação da Venezuela. Aconteceu a mesma coisa com o próprio Brasil. Tudo bem, o Brasil não teve tanta proximidade em relação a Cuba na década de 2000, no período dos governos do PT, quanto a gente observou no caso da Venezuela. Porém, não esqueçamos que parcerias apareceram, o Brasil tentou ajudar em projetos de diversificação produtiva em Cuba. Então, a gente tomar cuidado para dizer que não teve algumas tentativas de Cuba. Mas aí, como foi colocado por meus camaradas, de fato, a situação de Cuba não é tão fácil. Tá? Não é que você pode dizer, se a gente for olhar nas economias capitalistas da região, que você tem,
um país que conseguiu uma diversificação produtiva maravilhosa associada a progressos sociais, de indicadores sociais, etc. Fantástico, porque, bom, como o meu camarada Bacham colocou, a República Dominicana, que muitas vezes é citada como exemplo na região, não é nenhuma maravilha em termos, primeiro, de indicadores sociais e, segundo, em termos de diversificação produtiva, porque é uma falsa diversificação produtiva que tem lá. O que você tem são zonas econômicas especiais, enfim, zonas francas, para usar o termo exato do governo cubano. Eu tive a oportunidade de participar de algumas missões para o IPEA lá e pude constatar que assim, essa diversificação produtiva lá, ela consiste essencialmente nisso, em um uso de mão de obra não qualificada em linhas de montagens de produtos eletrônicos, assim, ou seja, com um valor adicionado baixíssimo no país. Aí engana, quando você olha a estrutura da pauta exportadora dominicano, nossa, tem muito produto sofisticado, mas não, na prática é só a montagem que foi realizada lá. Tá? Então, para Cuba, não é tão fácil esse caminho e sempre, em última instância, a questão do embargo é sempre uma questão complicada. Tá? Porque se a gente for olhar, de fato, como colocou o Luiz Carlos, se tem obstáculos para as empresas americanas que têm atividade no exterior, para subsidiárias, de poder realizar investimento lá, você tem medidas de retaliação em relação às empresas europeias, mas na prática, você sempre consegue um jeito. Tá? Sabemos, por exemplo, que muitos investimentos passam por países, vamos dizer, intermediários. Se você for olhar assim, qualquer país da América Latina, o Brasil, por exemplo, você vai ver que, sei lá, as Ilhas Caimã, as Ilhas Virgens são entre os 10 maiores investidores diretos estrangeiros no Brasil. Bom, obviamente que não são. Você tem um dinheiro que passa por lá. Então, a mesma coisa poderia ser realizada em Cuba. Então, não pode ser exagerada, não pode ser exagerado o peso desses impedimentos à realização de investimento. O ponto simples, puro e simples, é que não tem muito onde investir, a não ser nesse setor de turismo, em setores, vamos dizer, vinculados ao setor de turismo. Tá? Porque o Estado cubano ainda mantém um controle importante sobre o sistema econômico, ainda basicamente 70% da atividade econômica e diretamente controlada pelo Estado cubano. Tá? E depois você tem a questão do direcionamento do investimento em quais setores. Tem uma presença no setor de mineração, tem uma presença no setor no setor de produção de tabaco, enfim, de charutos, ou seja, basicamente todos os setores chamados tradables, de produção, ou seja, de produtos exportáveis, tem uma presença já de investimento direto estrangeiro. Ou com sistemas assim de propriedade total, como um sistema de propriedade associada com o Estado, joint venture, um pouco no modelo do que acontece na China. O ponto é que os investidores depois não estão interessados pelo resto. E aí você tem uma dificuldade enorme. O que fazer? Tá? Porque o avanço do setor privado... Pergunta do Lênin, né? A pergunta do Lênin, né? Não, o que fazer? Pois é, eu não tenho resposta, mas o avanço do setor privado ele pode significar também uma perda significativa de qualidade de vida por uma parte da população. Porque se esse setor privado avança em setores, por exemplo, que fornecem bens públicos, como isso vai se traduzir em termos de nível de vida para a população? Porque o risco, bom, aí enfim, olhando a experiência dos países em transição, tirando aqueles que beneficiaram assim de, vamos dizer, fortes investimentos diretos estrangeiros, de muitas transferências, que foi o caso dos países da Europa Central Oriental, basicamente no seu processo de integração produtiva, particularmente com a Alemanha,
também com a França, a Itália, etc., integração financeira, e, em última instância, de entrada para a União Europeia, porque esse é um ponto fundamental, receberam muitos fundos estruturais, muita ajuda sem nenhuma contrapartida pedida. Bom, isso não vai acontecer com Cuba. Tá? Então, tem que ser realista com a situação de Cuba. Isso não vai acontecer com Cuba. Então, a questão de escolha. E aí, o que você observa, o que aí me incitaria um certo pessimismo, e que eu vejo em Cuba uma série de reformas que são realizadas sem pensar muito nas consequências. Aí, de repente, você vê que dá um problema enorme, você volta atrás. Então, a gente tem visto isso muito, basicamente, desde a chegada do Raul Castro. E isso parece ter se acelerado desde 2018, desde o Canel, né? Canel, exatamente. Aí, o que a gente observa, na verdade, eu estou vendo uma tendência a uma perestroicaização de Cuba, no sentido de de reformas não muito bem pensadas, não muito articuladas entre si. Tá? Melhor exemplo, do peso conversível, ou seja, você tinha basicamente duas moedas, desde 94, se não me engano, o peso conversível, o peso nacional, enfim, ou seja, tinha uma moeda nacional que era usada basicamente para pagar os produtos nas lojas de Estado, para pagar os salários, funcionários públicos, basicamente representava, sei lá, 70%, 80% da força de trabalho. E depois você tinha esse peso conversível, que era basicamente aquele utilizado pelos turistas, que era aquele no qual eram transformadas as remessas dos migrantes, enfim. Bom, já em si, esse sistema, obviamente, foi péssimo. Tá? Você ter duas moedas coexistindo, isso significa que, na prática, você vai ter 3 moedas e 3, vamos dizer, sistemas de câmbio, tá? Porque você vai ter as duas oficiais, você tinha as duas oficiais, e ainda por cima você tinha, obviamente, o mercado negro, tá? O mercado paralelo. Como? Só um comentário antes de você seguir, é o quanto você, na verdade, com essa necessidade desses setores separados e puxado até pelo setor de turismo, o quanto isso vai criando, inclusive, fissuras internas da coesão social, porque vai criando 2 mundos separados dentro do próprio regime comunista, socialista. Demanda dos jovens para determinados bens que eles necessitam de moeda forte com várias distorções na sociedade. Mas volta nesse ponto desse movimento agora recente da unificação. Não, volta aí. Só para complementar o ponto do que colocou o Eduardo Costa Pinto, um camarada Costa Pinto agora, obviamente, abrindo uma parêntese, tem um impacto sobre a distribuição de renda. Porque toda pessoa que está empregada direta ou indiretamente, tem algum tipo de contato com o setor turístico, e, portanto, que tinha contato, ou que recebia pela família essas remessas, se encontrava, de repente, numa situação com uma renda muito acima da renda do resto da população. Tá? Por exemplo, sei lá, se você for olhar o caso das pessoas, por exemplo, alugando um pedaço, uma parte ou a totalidade de casas, elas conseguiam, em uma noite, uma renda maior do que o salário mensal. Tá? Então, você cria distorções enormes, né? Que, obviamente, vão atizando certas tensões dentro da sociedade cubana. Tá? E isso ficou muito claro nos episódios recentes, nas manifestações recentes. Tá? Porque tem a questão também do acesso a determinadas classes de bens, como colocou o Luiz Carlos, né? Tem bens que só você vai só conseguir ou em lojas liberadas, de preço liberado, ou pelo mercado negro, né? Ou seja, basicamente tendo dólares, tendo acesso, antigamente ao peso. Porque, na verdade, o desaparecimento do peso conversível, ele coloca, de facto, e isso foi o dólar como a verdadeira moeda da ilha, para comprar
bando de produtos. E isso que está acontecendo. Inclusive, o próprio governo, frente à pressão da rua, liberou o uso direto de dólares nas lojas, tá? Em muitas lojas. Então, você, na prática, vai estar com uma espécie de dolarização de facto, que é uma coisa que na prática já acontecia desde, mas que ainda é ainda menos controlada do que era, do que já era. E, obviamente, o preço aí, bom, o nosso camarada Bastian pode complementar um pouco, mas o preço de muitos bens, né, vai acabar sendo o preço em dólar, ou seja, você vai ter uma inflação na ilha que vai ser uma inflação guiada por esse mercado negro. O que acontece não é uma novidade, tá? É algo que a gente vê na Venezuela, onde você tem também você tinha esse sistema de duplo câmbio e obviamente a inflação que era liderada pelo mercado negro, pelo mercado paralelo, ou seja, pelo terceiro câmbio, que não é nem um pouco oficial, enfim. Ou seja, que no fundo acaba sendo uma desvalorização de fato, né? Sim, exatamente o que aconteceu. Então, o que a gente observa é uma tendência a fazer que nem na perestroika. Você introduzir, não pensando muito nas consequências, tentando introduzir desesperadamente elementos de mercado para agradar, vamos dizer, eventuais investidores, para agradar os outros países. E, no final das contas, isso é feito de forma muito desordenada. E um ponto essencial, e aí vou acabar a minha fala com isso, e passar a palavra para vocês, é que o problema é que, ao fazer isso, o Estado cubano perde a mão, perde o controle sobre o processo. E como a gente pode ter visto no âmbito asiático, obviamente o exemplo da China se impõe acima de todos, mas o Vietnã também poderia ser mencionado, como foi feito pelos camaradas. Lá, o processo de transição, e mantendo ainda, inclusive, muitas estruturas econômicas e particularmente políticas e sociais do período anterior, o modelo de transição é um modelo de transição que foi pilotado e dirigido pelo Estado. Na União Soviética, como foi já colocado, a União Soviética acabou em 5 anos, entre 86 e 91, por conta das reformas da perestroika, que foram todas mal planejadas. E você vê elementos lá, a famosa lei sobre as cooperativas que você tinha na União Soviética, também passou o equivalente no início da década de 2010, 2013, na verdade, lá em Cuba. Então, você vê, assim, eu estou vendo lá elementos que me lembram muito o que aconteceu no período da perestroika. Veremos se o resultado, como vai ser o resultado disso. Mas eu acho que tem muitos experimentos mal coordenados e, infelizmente, isso perpetua uma tradição de ser, sim, vamos dizer que Cuba pode ter sido o modelo em termos políticos, em termos, vamos dizer, afetivos, em termos simbólico, mas em termos de escolhas de econômicas, nunca foi exatamente um exemplo a seguir, qualquer seja o ponto de vista assim, em termos políticos sobre a experiência. Tá? Senhores, deixa eu colocar aqui só um pouquinho que, olha, já estou aqui, a minha função de âncora, né? Nossa, senão esse negócio vai toda a vida, papo, mais essa questão cubana, né? E quando você vai para a questão econômica, né? Ela fica mais árida e fica mais, isso que é cascudo, né, Basta? Você fala que a gente pega, vai discutir a questão econômica cubana, para ver o que isso que é coisa, né, cascuda. Enquanto você está ali no ideológico, no político, dá, né? Agora, quando você baixa e vai para a bola, o jogo fica pesado e difícil. Senhores, nós já temos aqui 1 hora e tanto de programa, né? Vamos caminhar aqui o nosso final, seguindo a nossa tradição, né? Senão esse negócio dá 2 horas, 3 horas. E o que eu queria colocar para vocês, ia pedir as conclusões finais de vocês, né? Os seus comentários finais sobre o tema. É claro que esse tema é um tema inesgotável, né? É evidente que é um tema inesgotável. Cuba tem várias dimensões, como o Dudu vai.
a questão do peso do simbólico, né, é imenso, ainda mais para a geração, bom, para a América Latina. Para a minha geração, a geração do Prado, né, Prado? Uma coisa é discutir a China, tá? Cuba é muito mais afetivo, né? A gente tem relações, É a etc. revolução no Caribe, né? É uma outra coisa, né? Enfim, então tem questões que são questões que vão muito mais além do que essas questões que a gente discutiu aqui, mas a gente queria realmente chamar atenção para essa questão econômica. Essa questão é relevante e ela define muito a natureza, o tamanho do desafio de Cuba hoje, né? Porque esse programa aqui é um programa que a gente conversa sobre esse mundo contemporâneo. Esse mundo contemporâneo, onde você tem um capitalismo acelerado, gerador de desigualdades, de desequilíbrios, né? Numa aceleração muito forte do processo de acumulação, rompendo limites, inclusive os limites da democracia, etc. Gerador de desigualdade. Então, se eu olho por esse lado econômico, a barra é muito pesada. Se eu olho pelo lado geopolítico, né, o caso americano, o enfrentamento com Rússia, com China, também uma barra muito pesada. E é justamente dentro desse mundo tão pouco, digamos assim, aconchegante, acolhedor, né, é que Cuba tem que seguir, né? Então, para terminar, pediria que vocês fossem breves, né, nesse final. Eu gostaria que vocês, assim, se vocês tivessem que falar assim, qual é o grande desafio de Cuba, né? Qual é o grande desafio de Cuba? Não só o que vai acontecer com Cuba, eu não vou fazer essa pergunta para vocês, que acho que em 59 seria difícil, em 90 seria difícil, e hoje continua sendo difícil, porque, bem ou mal, Cuba tem capacidade impressionante de sobreviver e de se surpreender no jogo, né? Mas eu diria assim, em termos econômicos, muito em cima do que o Numa também colocou, qual é o grande desafio, Prado? Qual é o grande desafio de Cuba, né? Qual é o grande Olha, desafio cubano? o que me. O Até pessoal para. sentir também o tamanho de jogo, do jogo, né? Do Claro, jogo que Cuba tem que para enfrentar e se ela tem tamanho para enfrentar esse jogo, né? para fazer esse programa, eu dei uma olhada no o que Cuba está planejando lá, e tentei entrar lá nos documentos deles, etc. É uma coisa interessante, só indo na linha do Numa, Cuba realmente está fazendo um processo de mudança entre Estado e sociedade muito forte, né? Esse programa de cooperativas é muito forte. A propriedade pública no campo caiu de 75% para 33%. Então, hoje, houve um imenso crescimento do cooperativismo, que pode dar certo ou não, é difícil saber exatamente como é que isso efetivamente vai rolar. Há um crescimento muito de iniciativas à la NEP dos anos 20 da União Soviética, tipo pequenas iniciativas que eles chamam por conta própria, quantapropismo, tem um nome assim, um pouco dentro disso, como os paladares, que são os restaurantes feitos na casa das pessoas. Alguns deles muito simpáticos, muito bem-sucedidos, né? Mas de uma maneira, como o Numa colocou, meio desordenada, porque, obviamente, Cuba não sobreviverá baseado em paladares e quantapropismo. Ele precisa de ter alguma coisa mais sólida em termos de planejamento. Eu não vejo isso quando você olha para os planos quinquenais. O Cuba não usou a sua capacidade na área do álcool, na área do açúcar, por exemplo, para enfrentar um problema que ele tem grave, que é coisa de energia, usando álcool. Para mim, isso é um espanto. O Prado, Cuba. desculpe te interromper, mas até menos do que o álcool, o bagaço da cana como queima de energia. Pois é, isso é um espanto. Quando você olha. Então, isso é um fracasso para eles muito grande. Isso não é um problema de bloqueio econômico, não é problema de coisa nenhuma, é um problema de escolhas equivocadas de políticas. Cuba, como pequeno país, precisa ser integrada economicamente. Então, ela dependerá, obviamente, de encontrar economias a que integrar. Hoje, um parceiro importante comercial dela é o Canadá. A China tem alguma coisa, mas ela não tem produtos muito importantes para disputar o mercado chinês. Não é por aí, ela não vai retomar. O Canadá é o segundo principal parceiro.
É o segundo principal parceiro, né? Mas Depois da China. hein? O Canadá, né? Depois da China. Depois da China. Canadá, Venezuela. Pois é. Então, Em quarto, Espanha. Espanha é muito importante, principalmente na parte de investimento e turismo, que muitos hotéis espanhóis, etc. Agora, a Forte, inclusive, recentemente, com bloqueio de remessas para Cuba de familiares americanos, isso é muito complicado para Cuba, como colocou, como outros países da região, depende muito de remessas. Eu não consigo ver um futuro para Cuba fora da integração econômica com outros países, pode ser países da região e alguma outra coisa. Então, de alguma maneira, Cuba vai ter que enfrentar o desafio de diversificar sua produção doméstica de alimentos e diversificar com o arroz é um bom exemplo. Cuba era um produtor importante de arroz no século XIX. Ele reduz a produção para agradar os Estados Unidos nas cotas de açúcar, na época, no século XX. Não tem razão. O arroz é muito importante na culinária cubana. Por que não aumentar isso? Produção de produtos, outros produtos alimentares, né, de frangos, etc. Mas isso é muito atrasado em Cuba. Então, Cuba tem que enfrentar isso. Para enfrentar isso, ela precisa aumentar investimento. Para aumentar investimento, ela precisa de divisas. Então, ela tem uma armadilha em torno disso daí. Então, como você falou, Cuba pode surpreender, encontrar caminhos, encontrar outras fontes de investimento, é o grande desafio dela. Mas Cuba enfrenta, a meu juízo, nesse momento histórico, o seu maior desafio de sobrevivência. Eu suspeito que mais grave do que na década de 90, porque agora ainda tem o incrível polo de atração dos jovens da Cuba de Miami, mas Cuba de outras regiões do mundo, da possibilidade, até porque hoje a população cubana é diferente dos anos 50 e educada, então tem espaços em outros lugares do mundo, tem pretensões, a gente não quer só comida, né? Quer comida, diversão e arte. Tem pretensões, como todos os jovens, e hoje o que é oferecido para eles não dá muito espaço de alternativas. Então, esse é um grande desafio. O futuro é muito difícil de se fazer, mas é claro que Cuba vai precisar se reinventar muito para conseguir ultrapassar o desafio do presente. E isso só eles podem encontrar ou não. Embora a alternativa deles não é boa, porque uma saída do sistema para eles dificilmente será alguma coisa com a Polônia ou como o leste europeu. Provavelmente será mais como a antiga União Soviética, será muito mais uma desagregação do que uma inserção mais produtiva pela região geopolítica que eles estão. Então, o que nós podemos fazer é assistir e ver como é que essa pequena ilha, muito corajosa, com muita capacidade de enfrentar em condições muito difíceis, vai ou não sobreviver aos desafios do momento. Obrigado, Prado. Só um pequeno comentário. Essa questão do álcool, né, ela tem um problema, Prado, que é o seguinte: você tem a cana, essa cana você destina para açúcar ou você destina para a produção de, por exemplo, de etanol, né, para você botar no carro. Esse é um problema brasileiro, né? Muitas vezes você não tem álcool para colocar nos carros porque os usineiros destinaram o álcool, a cana, né, para a produção de açúcar, porque o mercado internacional está muito favorável. Então, a partir do momento que Cuba apostou no açúcar, né, ficava difícil você transformar o etanol no produto, porque era açúcar que você não ia exportar, era açúcar que você não podia produzir. Com relação ao bagaço, tem uma densidade energética muito baixa, então você precisa de muito volume, né? De muito volume. Só um pequeno comentário: o Brasil tem uma matriz energética renovável, pesado, em função da contribuição do bagaço, para você ter uma ideia de como é que o bagaço é uma fonte muito particular, né? Mas houve esforços, inclusive por parte do Brasil, Prado, de transferir tecnologia, né, de que Cuba, porque quem tem uma grande experiência nessa área energética, né, ligada à cana, é o Brasil, né?
Então, houve tentativas de se fazer isso. Teve, inclusive, amigos meus que foram para Cuba, enfim, dentro dessa parceria, dessa cooperação. Dudu, para suas considerações finais. Eu vou ser breve. Qual é o maior desafio de Cuba hoje? É se manter num regime em que você tem ainda elementos da revolução. E por quê? Porque, além de todos os elementos que o Prado, o Numa e o Bach falaram, dos problemas internos, a minha percepção é que, com essas tensões geopolíticas maiores entre Estados Unidos e China, isso não sou eu que estou falando, mas também outros autores, a tendência é que os Estados Unidos aumente o grau de repressão nos seus espaços territoriais nas Américas, aumente o grau de pressão econômica para não perder nenhum espaço territorial econômico para o avanço chinês. Então, acho que aumenta não só para todo o território da América Latina, mas também para Cuba, o grau de pressão econômica, e num contexto desse de dificuldades, no meio da pandemia, em que o turismo é fortemente afetado, que você tem um setor que depende muito desses fluxos, e a gente não tem ainda muito claro quanto a pandemia gira ou não, hoje o grande desafio de Cuba é manter-se ainda com elementos do regime, e acho que aí, alertando um pouco também, que o Numan falou, essa questão das cooperativas, essa nova reconstituição do público e privado do modelo de transição cubano, né? Tem limitações, aquilo que o velho Lenin já falava, sobre a discussão agrária na União Soviética e da dificuldade de você apenas, a partir de cooperativas, os efeitos disso, do avanço das forças produtivas e da sua capacidade de gerar mais riqueza naquele espaço e esse processo distributivo. Então, assim, hoje o grande desafio de Cuba é manter, né, o regime e a transição de pé, e aí concordando muito com o Numa, uma trajetória bastante complicada, quer seja pelas questões internas, mas, sobretudo, também pela discussão do aumento, e não me parece que será diferente, do aumento do embargo do Biden na sua trajetória de de um imperialismo benevolente, vamos dizer assim, entre aspas, tá? E que tende a permanecer. Mas isso é história para outro programa mais para frente, que a gente pode discutir essa questão. Eu fico por aqui. Valeu, Dudu. Bastanzinho, suas considerações finais. Bom, eu teria algumas observações sobre aquela questão que o Numa levantou das maquilas na República Dominicana, que também é o caso do México, né? Mas eu não vou entrar nessa discussão, dado o avançado, né, da hora. Bom, o desafio cubano ele é enorme, né? Porque esse processo de transição de modelo econômico, né, de abertura dentro do modelo econômico, os desafios são imensos, né, como destacado aqui ao longo do programa, e também no programa anterior, né, que foi sobre a China, né, é um processo que não é nem um pouco trivial, tá? Mas a China está diante dessa situação e desses dilemas, tá? Num contexto de uma posição geográfica e geopolítica muito complicada, né, pela sua proximidade com os Estados Unidos, né, com o passado de expropriações, né, de encampação de empresas norte-americanas, e porque pelo peso, né, na Flórida da comunidade de exilados cubanos e seus descendentes, que quer, no fundo, ver o regime cair de podre. Né? Quer ver o regime cair de podre. E a Flórida é um estado decisivo nas eleições norte-americanas, Estados Unidos num contexto também numa sociedade em conflito, né, e muito polarizada. Então, é um processo de transição que, por si só, seria complicado, mas que se torna ainda mais complexo e difícil por todos esses elementos. E aí, na realidade, eu acho que aí é um temor, né, uma preocupação, porque, do ponto de vista do tempo histórico, né, na perspectiva dos historiadores, 60 anos, 70 anos, 80 anos, isso não é nada. Né? Quer dizer, isso é um piscar de olhos. Né? Então, é um temor que daqui a 50, 100 anos, né, o que foi, digamos, o legado positivo dessa experiência, né, em termos de, por exemplo, dessa provisão de
de bens públicos, da saúde, né? Que é o caso cubano, né? Cheio de problemas também, mas que e aí uma trajetória díspara em relação aos seus vizinhos no continente, que isso se perca, né? Se dilua completamente, que na verdade Cuba retorne àquela posição e o tipo de relação que tinha com os Estados Unidos da década de 50 do século XX, né? Que na verdade daqui a 100, 200 anos, né? Se ainda existir, né? Vida na Terra, mas esse experimento cubano seja uma coisa para ser vista quase que en passant, né? E Cuba retomando uma trajetória similar aos seus vizinhos, né? E a sua própria trajetória precedente a esse experimento da Revolução Cubana. Valeu, Bastianzinho. Luma, suas considerações finais. Tentar ser breve, mas eu queria só comentar o que aconteceu com Cuba depois da pandemia. A pandemia, como exemplificou assim todos os problemas que a gente apontou, os problemas estruturais, né? E em particular essa questão da dependência, da vulnerabilidade externa, né? Da dependência que de Cuba em relação a determinadas fontes de divisas, e em particular turismo e remessas, porque a economia cubana ela foi duplamente atingida. As remessas caíram pela metade em 2020 em relação a 2019. Então, em 2020 foram 3 bilhões de dólares, enquanto tinha sido mais de 6 no ano anterior. E, no caso do turismo, o número de turistas em Cuba caiu de 94% em 2020 em relação a 2019. Bom, não caiu de 100%, porque teve alguns turistas no início do ano, antes, obviamente, da pandemia se arrastar e bloquear, basicamente, assim, o mercado internacional de turismo. E não é por acaso que, ainda na onda das consequências da pandemia, vivendo essas consequências, as maiores manifestações de contestação política e de contestação em relação também a questões materiais teriam se manifestado. Porque eu acho que assim, a gente tem que distinguir aspectos políticos, a influência exercida, de fato, pela imigração cubana nos Estados Unidos em particular, mas não só, também na Europa, é menor, mas essa imigração cubana, na sua imensa maioria, e bastante, assim, muito oposta ao regime, apoia as medidas de embargo, que mostra o grau de humanismo dos envolvidos, e, no fundo, o que a gente vê com isso é que, além dessa questão puramente política, tem uma questão material que se coloca em Cuba. Tá? Porque a gente tem, obviamente, esses elementos, vamos dizer, subjetivos, políticos, influência do externo. Mas uma população que passa a ter falta de bens básicos, que falta energia, falta alimentos, faltam remédios, porque Cuba, apesar de ser uma potência em termos de pesquisa médica, precisa importar a maior parte dos remédios. Tá? Então, ou seja, seringas também, afins, né? Sim, exatamente. Não só, obviamente, os remédios, mas também todos aqueles equipamentos médicos, os equipamentos também de ultrassom, enfim, tudo aparelho, os aparelhos médicos. Ou seja, o que você começa a observar é que tem uma dependência, então, alimentos,
em remédios, você tem uma dependência basicamente em energia também, assim, o petróleo particularmente, né? Ou seja, você depende, Cuba depende para basicamente a quase totalidade dos bens básicos que precisa de importações, tá? Ou seja, o destino de Cuba acaba sendo selado sempre com as relações que vai ter com o resto do mundo, tá? Mantendo, obviamente, assim o regime atual, tá? Ou seja, vai depender da capacidade desse regime de tecer relações mais próximas com outros países que possam ajudar. E aí, obviamente, que as circunstâncias geopolíticas do mundo vão influenciar muito. Quanto mais antagonismo existirá entre, vamos dizer, esse novo bloco que se formou, esse eixo sino-russo que se formou e se consolidou assim como uma oposição assim aos Estados Unidos, basicamente, bom, os Estados Unidos e seus aliados, provavelmente mais a posição de Cuba pode se sustentar, tá? Porque maior vai ser a propensão desses países, particularmente da China, né, vamos falar a verdade, de manter Cuba. A China tem toda a capacidade de manter Cuba pelos próximos 200 anos. Tá? Isso, basta a China querer que não tem nenhum problema. A parte energética a Rússia fornece, a China ajuda. A China poderia ter como missão, sei lá, melhorar, fazer de Cuba uma espécie de vitrine para esse, enfim, socialismo, esse mercado. A gente viu no programa passado que era complicado, não é socialismo de mercado, para o seu modelo. Ela poderia vender uma espécie de adaptação do seu modelo, um desenvolvimentismo com partido único, poderia ser, ninguém sabe, tá? Basta ela querer. E se fosse a China sozinha, não conseguiria. Mas tem um detalhe, tem a Rússia junto com ela. E a gente viu que as veleidades americanas, por exemplo, não de intervir, mas de ser mais intervencionista, vou dizer, na Venezuela, foram acompanhadas de demonstrações assim, com manobras de aeronaves russas, e então essa associação da Rússia com a China e uma Rússia que tem demonstrado uma capacidade de projeção geopolítica e projeção militar também cada vez maior, pode mudar a situação, ninguém sabe. Mas o que a gente sabe é que, de fato, vai depender muito dessa capacidade ainda a jogar esse jogo. Porque, no fundo, o que todos colocaram, particularmente os anciões do programa, os professores Bicalho e Prado. Gostei dos anciões, não. Obrigado pelo ancião. Sem comentários. Veteranos. Só uma coisa. Era para ser gentil, numa? Não. Era. Foi problema de tradução. Vai, Numa. Os veteranos do programa. Eu comecei com o Ho Chi Minh, terminei como ancião. Realmente, esse programa foi único. Cuba sempre conseguiu justamente negociar, sempre conseguiu se aproveitar desse peso simbólico, desse lado vitrine, que ocupava de uma excepcionalidade na região no sentido amplo, tanto, obviamente, Caribe quanto a América Latina de forma geral, para justamente manter a sua excepcionalidade. Vamos ver se isso acontecerá. A China, ao que tudo indica, já está se tornando o maior parceiro, vai se tornar o maior parceiro comercial de Cuba. Então, vamos ver o que
o que isso pode levar, porque a China pode providenciar tudo, né? Os bens manufaturados, alimentos, bom, a Rússia, de repente, a providência a parte de, como se chama, de energia, e a China também pode providenciar os turistas para Cuba. Então, quem sabe? É o combo. Senhores, Veremos. bom, esse tema que a gente decidiu, né, escolheu conversar com o pessoal que acompanha a gente hoje, que é Cuba. Quer dizer, é claro que é um tema que tem várias dimensões, né? Tem dimensões geopolíticas, dimensões culturais, simbólicas, tem discussões para metro, né, sobre políticas públicas de saúde, de educação, a questão da resistência ao imperialismo americano, né, que é a grande símbolo de Cuba, né, uma resistência ali para quem está ali talvez o problema de Cuba, né, fazendo a analogia lá mexicana, né, muito longe da União Soviética e muito perto dos Estados Unidos, né? Exatamente seguindo lá a questão mexicana, né? Tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Enfim, Cuba tem essas várias dimensões. Mas eu acho que a maior preocupação hoje nesse nosso programa foi chamar a atenção do pessoal. Olha só, tem uma dimensão econômica que raramente ela é discutida quando a gente está debatendo, né? Pela própria força do debate, do calor do debate, da discussão, etc., etc., e que dá muito... A gente queria chamar a atenção das pessoas sobre a dimensão do desafio cubano nesse exato momento, né? É um desafio bastante significativo, um desafio de estatura, né? E concordo com o Prado, né? Sem dúvida, desde 59, Prado, acho que você tem razão. Acho que nós todos concordamos com isso, né? É o momento da Revolução Cubana, acho que é um momento mais difícil, com um desafio grande, né? E também com um mundo muito pouco acolhedor, né? Muito, muito duro. E como a gente, só para terminar, uma das questões que sempre a gente discute nesse programa é que a pandemia colocou grandes desafios para os estados nacionais, né? Enfrentar essas pandemias em termos econômicos, em termos sanitários, em termos políticos, institucionais, são grandes desafios, né? As nações foram duramente desafiadas pela pandemia. E no caso de Cuba, né, isso não é diferente, né? Talvez hoje, né, Bastian, 41 programas depois, a gente esteja falando Cuba e a pandemia, né? Estão fazendo um programa sobre Cuba. Então, gente, espero que a gente tenha contribuído um pouco para aclarar certas situações, né? Colocar luz sobre determinados temas da discussão cubana. Queria agradecer muito ao Luiz Carlos Prado, né? Ao Numa Mazatti e Eduardo Bastian e o valoroso Eduardo Costa Pinto por terem participado dessa mesa e dessa conversa, né? Então, gostaria de me despedir, agradecer muito, muito aos nossos amigos e às nossas amigas que nos acompanham aqui, né, nessas conversas, né? Nós já estamos na 41ª, né, Baixa? Nunca tinha pensado que a gente ia conversar tanto, né? Essa foi a edição 41 do Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Então, senhores, obrigados a todos, um beijão a todos, se cuidem e nos vemos aqui no Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, né, no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Vida que segue, vamos em frente.